Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Técnicos Brasil. E hoje nós vamos falar sobre mecanismo, cremona e acionamento. E meu convidado especial hoje é o gerente André Galina, gerente comercial regional André Galina da Udinese, que vai estar com a gente aqui dando muita informação para você elevar o nível ainda mais das suas esquadrias de alumínio. André Galina, meu grande amigo, seja bem-vindo ao Técnicos Brasil. Olá, Ricardo, tudo bem? Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui para falarmos desse tema tão importante que são cremonas e seus acionamentos. O André, André ou Galina, o que você prefere? O que o pessoal mais chama? Galina, Galina, então vamos o ficar com André virou Galina apelido. mesmo. André ficou apelido, ficou o contrário, né? Pois é. Galina, mais uma vez, muito obrigado, não só você, como toda a diretoria da Udinese, de estar aqui com a gente e a gente poder aí gravar mais um conteúdo, elevando ainda mais o nível das nossas esquadrias de alumínio, que eu acho que esse é o nosso principal objetivo. E eu acho que esse assunto hoje é um assunto muito interessante porque quando a gente fala de mecanismo, cremona, acionamento, a gente vem falando de uma evolução muito grande que as esquadrias teve no quesito fechamento, né? E principalmente vedação das esquadrias, né, Galina? Perfeito, é isso mesmo. Sempre que a gente pode travar em 2 ou mais pontos é muito importante, até mesmo para a gente melhorar a estanqueidade, quanto ao quesito da acústica também melhora bastante, né? Então a gente Sim, tem aí várias soluções de cremonas com várias opções de acionamento também, com sim. maçaneta, com fecho oculto, com concha acionando o mecanismo de cremona. Acho que esse nosso bate-papo vai ser bem interessante. E virou, como você falou, né? Além da qualidade que ela traz para as quadrias, estanqueidade, vedação e tudo mais, mas nós estamos falando também de uma sofisticação que a esquadria teve com as cremonas também. Eu acho que isso evoluiu muito, né, Galina? Sem dúvida evoluiu. E assim, o caixilho passa a ter uma solução de puxador, que Sim, seria a alça da maçaneta, né? Então no passado se utilizava um fecho concha mais um puxador. Hoje você isso. já tem um único elemento no caixilho, então cada vez mais clean, o caixilho cada vez mais limpo aí com acionamentos em vários pontos, com travamento É, em vários pontos, né? e ficou bem claro na FESCO, né, o quanto vocês vieram bem forte com esse tema de cremona, né? Eu pude observar que nós tivemos ali muitas opções, muita variedade, no qual nós vamos apresentar aqui para o nosso público. E eu acho que vai ser bem interessante. Eu tenho visto o seguinte, ô Galina, eu tenho oportunidade, você sabe, de visitar muita serralheria por todo o Brasil. E a gente está vendo a demanda, né, que está muito alta, e a gente tem visto até um pouco menos os fechinho, concha, o tradicional, e quando a gente fala de Sim, um sistema, de uma bitola mais alta, a gente tem visto a cremona com uma intensidade muito grande. E quando a gente chega na obra, faz todo sentido da gente ver realmente uma esquadria de alumínio, às vezes de um vão grande, não só em largura quanto altura, mas tendo também um fecho também a essa altura, vamos dizer assim, em termos de qualidade, né? Quando a gente tem um fechinho concha ali numa porta grande, ele meio que some ali. Não que não seja ruim, mas assim, eu digo assim, a estética com a cremona dá uma vida muito maior para nossas esquadrias, né? sem dúvida. Fora a estética é o que eu comentei também, né, Ricardo? Sim, A questão da maçaneta, para você manusear uma folha mais pesada, uma folha de grandes dimensões, é algo que ajuda muito em relação ao fecho concha. Então tem o problema das mulheres quando vão acionar no fecho concha, nem sempre o interno de um fecho concha é tão profundo que sim, seja confortável o acionamento, né? Então pela sim. maçaneta fica muito mais prático, muito mais cômodo o acionamento também. Ótimo. E para você que está assistindo a gente, muito obrigado por estar aqui. O conteúdo vai ser muito bacana, um conteúdo muito especial que a Udinese preparou para a gente. E eu tenho certeza aí que vai elevar e melhorar muito a qualidade das suas esquadrias. E vamos colocar na tela aqui essa apresentação que a Udinese fez para a gente poder entender um pouquinho mais das tendências, lançamentos e tecnologia, né? O melhor de tudo isso, a gente ter as nossas esquadrias sempre evoluindo cada vez mais. Então, vamos lá. Maravilha. Então, como a gente já comentou, vamos falar aqui de maçanetas de acionamento para Cremona, né? Os Sim, mecanismos e seus acionamentos. Então, o que nós precisamos saber para especificar esse produto? Eu digo sempre que é um produto técnico, onde a gente precisa conhecer o que nosso cliente quer.
do resultado final do caixilho. Então a gente precisa saber a linha de aplicação, o tamanho do mecanismo, se isso vai ser aplicado numa porta, numa janela, qual é a altura, qual é o vão, o tipo de travamento, se é um travamento central ou lateral, o tipo de fechamento, se esse mecanismo será com chave ou sem chave, e as versões de acionamento, se meu cliente quer acionamento interno somente ou se ele quer acionamento interno e externo, e o modelo do acionamento. Então, como a gente já comentou, se isso vai ser acionado por uma maçaneta, por um fecho oculto ou até mesmo por um concha que aciona um mecanismo de cremona. Certo. E um lembretinho aqui, a especificação é muito similar ao de travamentos por fecho tipo concha. Então não existe nada de anormal. Costumo dizer que isso não é um bicho de 7 cabeças. Basta a gente entender o que o nosso cliente deseja deste funcionamento, desse travamento. Ok? Sim. Então, aqui está um exemplo de um mecanismo que nós chamamos de reforçado. Então, ele parte de uma barra chata e um perfil tipo U, né? Nós temos com entrada de 20 milímetros e entrada de 25. Aqui tem um breve exemplo, né? Essas duas linhas azuis Sim. significa que quando eu tenho uma cremona com entrada de 25, eu deixo a base da maçaneta um pouco mais afastada do mata-junta. E quando eu tenho com uma entrada de 20, essa base fica, na maioria das vezes, muito próximo ao mata-junta. Sim. Então é sempre recomendado saber qual é a largura do perfil, qual que é o tipo de perfil, qual é a linha que está se trabalhando, né? Para a gente poder especificar o melhor produto para aquela aplicação. Ô, Galina, volta essa imagem, por favor, que até uma coisa que o pessoal às vezes comenta muito, eu acho que é bom a gente reforçar. Tem serralheiro que às vezes comenta assim: ah, Ricardo, eu não uso cremona porque a cremona ela sempre está batendo ou encostando no mata-junta. E agora você falou sobre essa especificação, a importância de saber qual a cremona e qual o perfil que está sendo utilizado. Então, Exato. vamos dizer que a questão de encostar no mata-junta vai depender também desse olhar clínico do profissional de entender o perfil, a cremona e esse distanciamento de 20 ou 25. Então, é o que você falou no início. Tem que ter essa especificação antes, né? Saber qual é o produto que você está usando de fato, para assim escolher a melhor cremona para essa aplicação, não é isso? Perfeito, é isso mesmo, Ricardo. E assim, Ótimo. não só a entrada do mecanismo ser de 20 ou de 25, mas é Sim, importante também conhecer o perfil do sistema em que vai ser feito essa aplicação. Porque em algumas vezes também não cabe um mecanismo com entrada de 25. Então a gente tem algumas isso. opções. Não cabe um mecanismo com entrada de 25, só cabe o de 20. Portanto, eu tenho uma cremona, uma maçaneta cremona com a base mais estreita. Então Sim, tudo isso a gente tem que conhecer durante o projeto. Tem que saber na ótimo. especificação. Ótimo, perfeito. Ótimo. Ok? Seguindo Então aqui, a vamos gente vai lá. falar sobre alguns modelos de mecanismo. Então eu tenho mecanismo com entrada de 7,5 de um ponto. Eu tenho todos os mecanismos com entrada de 20 e com 2 pontos. Tenho mecanismo com entrada de 20 e um ponto também. Certo. Quando a gente fala dessas entradas de 20, eu tenho nos tamanhos 400, 600, 800, 1.300 e 1.600 milímetros. Para que isso? Para que a gente especifique o melhor tamanho em função da altura do caixilho. Ok? Galina, mas faz Certo. sentido ter uma cremona de um ponto? Sim, explico por quê. De repente, eu tenho um caixilho baixo e eu quero a harmonia em todos os caixilhos travados com cremona e maçaneta. Então eu Sim, posso colocar uma cremona de um ponto para não ter N caixilhos com cremona e maçaneta e apenas um caixilho com fecho concha. Então, sim. para a gente manter a harmonia, o sincronismo entre elas, né, entre os caixilhos, a gente criou esse de um ponto também. Ok? Eu acho que isso aí fica até muito pautado, até pela aquela questão, Galina, que às vezes a gente tem numa residência inteira, janelas, sala, quarto, chega lá na cozinha, a gente tem uma esquadria menor, né? E acaba a gente perdendo essa harmonia, né? O cliente já se acostumou em ter a cremona em todos os cômodos e às vezes na cozinha tem que ter um fecho diferente, né? Exato. É justamente para essa situação. Ótimo. Ok?
Seguindo aqui, nós temos os mecanismos de Cremona Evo com 2 pontos e travamento por gancho. Eu vou voltar aqui um slide, Ricardo, só para a gente mostrar a diferença. O que nós chamamos de bulon tipo faca é esse que a gente vê neste mecanismo. Está circulado aí nas duas imagens da esquerda e da direita. Com uma lupinha, esse é o bulon tipo faca. E neste caso é o bulon tipo gancho. Para quando a gente tem um marco com um mata-junta mais estreito, que não cabe o bulon tipo faca. Então a gente também tem essa opção do bulon tipo gancho. As dimensões são as mesmas, ok? 400, 600, 800, 1300 e 1600. E quando usar um ou outro, tem um específico assim, ou é só a questão do contrafecho também? Esse bulon tipo gancho, ele é aplicado nos sistemas da Renoir, do nosso amigo CDA. Sim. Por quê? Justamente porque eles têm a questão do mata-junta mais estreito. Então eu preciso de um gancho, eu não consigo colocar um bulon tipo faca. Entendi. Ok? Então, para todos os sistemas da CDA Renoir, a gente indica o mecanismo tipo faca. Tipo gancho, perdão. Tipo faca para os demais de mercado. Então todos os outros demais, quando a gente fala sistema, também uma Gold, uma linha de mercado, aí vai o outro padrão, não é isso? O tipo faca, exato. O tipo faca, né? Ótimo. Quando a gente for trabalhar com a Renoir, utilizamos o tipo gancho. Ótimo, perfeito. Ok? Aqui a gente fala dos mesmos mecanismos, porém com a entrada de 25, como eu já mencionei alguns slides atrás. Então isso é o que a gente precisa saber, onde cabe e onde não cabe, e a melhor situação ali em função de base de maçaneta colidindo no mata-junta. Ok? Certo. As dimensões são todas as mesmas, o que muda é a profundidade ou a distância de fixação da maçaneta. Ótimo. Aqui também a gente fala de um mecanismo flat. O que é esse mecanismo flat? Quando nós criamos a versão reforçada da Cremona, ela já não se aplica mais na linha Innova. Então, existem vários serralheiros, vários clientes que trabalham ainda com Innova no mercado, e nós não poderíamos deixar de fora. Então, a gente criou essa versão flat, que são com 2 barras chatas, em vez de ter um perfil U reforçado com uma barra chata por dentro, a gente criou 2 barras chatas, uma que corre sobre a outra, para que se aplicasse ali na linha Innova. Ok? Ótimo, ok. Permanecem as mesmas dimensões e com a entrada de 25. Sim. Ô, Galina, deixa eu fazer uma pergunta. Para o serralheiro que está assistindo a gente agora e está querendo realmente... Porque assim como a gente vê muitas empresas trabalhando com sistema de Cremona, multiponto, e tem muitas ainda que têm uma resistência, acha que o produto é complexo, e depois quando a gente vai fazer a instalação, ele é mais simples até do que os demais produtos. Eu percebo que lá no catálogo no catálogo da Udinese tem todos os fabricantes e sistemistas, né? Vocês deixaram isso bem claro lá. Por exemplo, tem a CDA, tem a Gold, tem a Hydro, tem a Perfil, tem todas as empresas. Vocês deixaram como se fosse um catálogo, né, para cada sistemista, e aí a pessoa poder se identificar ali com mais facilidade. Faz sentido isso? Faz sentido. Perfeito, Ricardo. Até mesmo porque cada sistemista utiliza um contrafecho específico. Sim. Vários utilizam o mesmo contrafecho, mas a gente separou porque tem alguns que têm as suas particularidades. Como a gente viu aí o caso da Renoir, que ele tem que utilizar o mecanismo com o bulon tipo faca e tem um contrafecho específico. Então nós criamos capítulos para cada sistemista e está separado lá no nosso site. Ótimo. Então fica aqui a dica para vocês. Eu não conheço o que o Ricardo e o Galina falou desse sistemista ou do produto. Vai no catálogo da Udinese e lá você vai procurar pelo sistemista que você trabalha. Eu trabalho com sistemista A, B ou C. Tem lá, você abriu, aí já tem a facilidade de você especificar e até solicitar ao seu fornecedor com mais precisão ainda, com mais
tranquilidade, não ter o risco nenhum de repente, pegar um contrafecho ou até mesmo a cremona, o mecanismo de forma errada. Então já fica essa dica para você acessar o site da Udinese e baixar lá qual o sistema que você trabalha e já deixar lá no seu computador para você fazer a compra e a escolha certinho. Beleza, Galina, Perfeito, é por isso aí, favor. Ricardo. Vamos lá. Então, a gente falou aqui dos mecanismos, falamos do flat. Recentemente nós lançamos um mecanismo anti-falsa manobra. O que é isso? Ótimo. Esse mecanismo nós lançamos na Fesqua. É um sistema que inibe o giro acidental da maçaneta. Ou quero dizer o seguinte, quando o usuário vai movimentar a folha no momento de fechar, é comum a gente ver a maçaneta na posição aberta, ela fica na horizontal. O usuário pega isso na horizontal, já traz para a vertical e traz a folha. O que acontece? Quando ele faz esse movimento, os bulons estão na posição fechado. E aí quando chega no marco, colide com o contrafecho. Ótimo. Algo sempre danifica quando faz isso, porque isso é um fechamento de forma errada, né? Então bate o bulon no contrafecho, aí marca o contrafecho, marca o bulon. Então o sistema anti-falsa manobra é para que a gente faça toda a movimentação da folha com a maçaneta na posição horizontal. Quando ele chega no marco, aí sim ele libera para a gente fazer o giro da maçaneta. Ótimo. Então é algo que vai evitar danificar bulon e contrafecho. Ok? E principalmente para o consumidor, que muitas das vezes a gente lá entrega a esquadria de alumínio, né, Galina? E a gente até dá uma orientação para o consumidor, mas lembrando, né, tem o consumidor, daqui a pouco vai vir a esposa, vai vir a moça que trabalha lá fazendo o serviço, a limpeza e tantas outras pessoas, e vai ter uma hora que as pessoas vão realmente acionar de forma errada, e é o que você falou, né? Vai acabar danificando o sistema pelo manuseio, né? E não é nem culpa da pessoa, né? Às vezes não tem o hábito mesmo de fazer o fechamento, né? Exato, é isso mesmo. Então esse sistema anti-falsa manobra vem justamente para minimizar esse problema de danificar produtos depois de instalado durante o manuseio. Ótimo. Na sequência a gente fala um pouquinho das maçanetas que acionam esses mecanismos. Então nós temos aqui a versão Euro 90 graus. O que é essa Euro 90 graus? O modelo desta maçaneta nós chamamos de Euro e o giro dela 90 graus, né? Então, para eu acionar uma cremona multiponto, basta eu girar 90 graus. Certo. E a Udinese fornece isso nos acabamentos branco e preto, e eventualmente se faz também na cor do caixilho, isso negociado entre o cliente e a Udinese, de acordo com o acabamento da obra. Essa versão round é com a base da maçaneta raiada nas pontas. Tem a versão para porta e para janela. O que muda entre elas é o comprimento da maçaneta. Então a versão de janela tem 125 milímetros e a versão de porta 180 milímetros aproximadamente aí, as maçanetas. Sim. Deixa eu O fazer próximo, pode falar? Deixa eu fazer só um questionamento. Você falou, e eu não queria deixar passar isso aqui. Você falou que é possível. É claro que isso tudo vai demandar de tempo, vai demandar de volume, mas é possível eu, Ricardo, vou fazer uma obra específica de uma cor X e eu ter a possibilidade de encomendar essa maçaneta para fazer sentido com a cor da esquadria? É possível isso? É possível, Ricardo. Nós chamamos de acabamento em cores especiais. É óbvio que a gente também tem um lote mínimo. Então imagina que eu não posso parar uma linha automática de pintura que nós temos na Udinese para pintar uma única maçaneta. Então a gente faz sim, personalizado, vamos dizer assim, de acordo com o acabamento da obra. Então isso tudo é negociado no ato de fechar esse pedido. Olha, Galina, eu preciso aqui 50 maçanetas para uma determinada obra de uma cor especial. É possível? Sim. Nas versões Euro. Sim. Então, por quê? Porque a base da maçaneta e a maçaneta são peças de alumínio injetado. Então nós conseguimos pintar para que fique tudo da mesma cor do caixilho. Hoje a arquitetura pede muito isso, né?
Então, a questão do minimalismo, de ter menos coisas chamativas no caixilho, então várias construtoras já exigem que a obra seja com os componentes na cor do caixilho. Isso é possível Ótimo. fazer. Então, olha só, você serralheiro é uma grande opção, né? E até uma alternativa muito inteligente para você ofertar ao seu cliente, tendo em vista que precisa de um mínimo, que isso tem que ser combinado com a Udinese. Tempo, prazo é muito importante, porque Perfeito. não é aquilo que pode falar, olha, semana que vem manda para cá. Não funciona dessa maneira. E como a gente trabalha com muita obra de alto padrão, está tendo cada vez mais essa oportunidade de você fechar a obra com muita antecedência, comprar o material, e esse seria um belo momento para você já fazer essa encomenda, já fazer essa negociação e ter essa possibilidade de ofertar esse produto diferenciado. E o que o Galina falou que é muito interessante, com esse conceito minimalista, né? Cada vez a gente vê menos interferência visual. Tá lá a porta, a maçaneta, todo o conjunto bem harmonizado ali e o cliente ter aquela visão mais limpa possível. Então fica a dica aí, é um diferencial que a sua empresa pode ter, desde que você tenha esse planejamento, vamos dizer assim, com antecedência e esse mínimo aí que cada produto vai exigir. Não dá nem para falar que quantidade é essa, né? Cada produto vai ter a sua demanda, né, Galina? Sim, exatamente. Isso é perfeitamente negociável com cada um dos nossos representantes. Nós temos aí representantes espalhados aí por todo o território nacional. Então, cada serralheiro, independente da tua região, pode conversar com nossos representantes, nossos vendedores, e isso é perfeitamente negociável no ato do pedido. Como você bem Ótimo. frisou, óbvio que isso deve existir um planejamento, porque o tempo de entrega de um produto cor especial é um pouco mais dilatado. Sim. Faço essa comparação ao automóvel. Não adianta eu, Galina, querer comprar um automóvel de uma cor especial e chegar em qualquer que for a montadora e falar, olha, eu queria um automóvel do modelo X numa cor especial. A montadora pode até me fazer, porém ela vai me pedir um tempo dilatado para isso. É Sim. óbvio, tem um tempo e tem um custo diferenciado, mas tudo é possível. Ótimo. Então, uma grande dica aí para todos vocês aí que estão assistindo. Por favor, Galina. Vamos lá, então nós falamos da versão Euro e agora vamos falar da versão Square. O que muda em relação ao Euro é o formato da base. Então, a esquadria, recentemente, ela vem migrando para um modelo mais quadrado, então mais linhas retas, e a gente também criou essa versão de base com linhas retas. Os comprimentos de maçaneta são os mesmos, porém as bases são retas. Para que isso? Para que também haja harmonia entre os componentes. Então, imagine você, Ricardo, está fazendo uma casa e eu quero colocar cremonas nas portas e nas janelas, e eu tenho aquela janelinha pequena onde eu vou colocar um fecho concha. A Udinese tem a linha square, os fechos conchas com linhas retas, tem os espelhos de maçaneta também com linhas retas, e por que não ter o espelho da maçaneta da cremona com linhas retas? Isso para a gente manter a harmonia em todos os caixilhos, em todas as tipologias. Sim. Ótimo. Seguindo aqui, a gente fala das maçanetas Slim. Então, o que é a maçaneta Slim? Lembrem-se lá alguns slides atrás, quando a gente falou da entrada de 20 e a entrada de 25. Perfeito. Mas eu tenho um perfil um pouco mais estreito e requer a entrada de 20. Eu não consigo utilizar? Consegue. A maçaneta Slim tem a base mais estreita. Porém, neste modelo, as capas da base injetada em polímero. Então, este modelo é um pouquinho mais difícil da gente fazer a questão da cor especial. Por quê? Porque ela pode virar um mosaico de cores. Uma Sim. coisa é injetar um polímero colorido, outra coisa é pintar um alumínio colorido. Entendeu? Na pintura, nós conseguimos chegar muito próximo do perfil, da cor do perfil pintado. Na injeção é um pouco mais difícil. Então eu sempre recomendo que quando a gente vai trabalhar com produtos especiais, que a gente procure projetos que caiba cremonas com entrada de 25, onde a gente pode usar as maçanetas com as bases injetadas em alumínio. Ok? Ótimo. Mas é mais para ter essa diferenciação aí. Nesse Sim. slide a gente está vendo as duas opções de base, tanto a round quanto a square também.
As ok? duas ali mais otimizada para poder caber justamente, né, nesse perfil menor, né? Perfeito, isso mesmo. Então, quando a gente tem O- alguma restrição de largura de base de Uhum. maçaneta, a gente vai para essa opção da maçaneta Slim. Ô, Galina, me corrija se eu estiver errado. Eu vejo que a Udinese não só tem o suporte técnico, né, via telefone, via contato, mas também eu vejo também que a equipe da Udinese está sempre fazendo evento, palestra. Eu tenho acompanhado até muitos eventos que o Edu tem feito, né? E muitas das Perfeito. vezes você também. Só para o pessoal que está assistindo a gente. Eu estou fazendo uma obra e eu estou com dúvida em qual modelo desse eu, eu fazer a solicitação. Tem um representante local, tá? Mas mesmo assim, tem a possibilidade da pessoa entrar diretamente em contato com a Udinese e um técnico também dar esse suporte. Como que funciona isso? Porque às vezes assim, a pessoa não conhece o representante por algum motivo. Como que seria esse caminho, né? Porque a gente está vendo assim muitas possibilidades de aplicações, com certeza isso vão gerar dúvidas também no dia a dia da especificação. Perfeito. Nós temos então essa área do suporte técnico, Uhum. é, mais pilotado ali, vamos dizer assim, pelo Eduardo. Nesse momento ele está Sim, em viagem também fazendo treinamentos aí pelo Brasil. Caso algum cliente não consiga falar com o representante local, pode entrar no site da Udinese e lá através do site colocar a tua dúvida lá e a gente imediatamente vai entrar em contato. ótimo. Temos toda a parte de suporte aqui do Edu, tem eu como gerente regional que divido esse país com mais 2 colegas, tem o pessoal do marketing, tem o pessoal da engenharia, então o cliente não fica na mão em hipótese alguma. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato conosco que a gente vai tratar isso da melhor forma possível. Então não fique Ótimo. amarrado ao representante. Ah, não consigo falar com o representante, não vou comprar da Audinese. Não. Entra lá no nosso site, coloca lá a tua dor e a gente vai tentar o remédio específico para essa dor. Ótimo. É bom porque, assim, muitas das vezes as pessoas ficam. Eu tô falando isso agora como o serralheiro, né? Vou me Uhum. colocar como serralheiro. Eu chego no balcão onde vende produto Udinese, um distribuidor, e às vezes o vendedor, às vezes, não tem esse conhecimento, né? E às vezes Sim, ele pode, assim, inocentemente falar: Poxa, isso dá, não dá para fazer. Então você que é serralheiro, se tiver essa dúvida, entre em contato com a Udinese, esclarece tudo isso. Porque às vezes não tem lá no distribuidor, não tem lá na revenda, mas às vezes esse produto tem na Udinese. Às vezes só não está no portfólio do distribuidor. Então você deixa de aplicar muitas das vezes por simplesmente achar que não tem o produto. Entra no catálogo, pega todas as informações, tem alguma dúvida ali, aciona o representante, aciona a equipe da Udinese Técnica, que com certeza eles vão te ajudar e direcionar até para o próprio a empresa que atende você já o produto certo. Quer dizer, dá para fazer uma ponte aí e ajudar os dois lados ali, né, Galina? exato, Ricardo. Você tocou num bom ponto. Muitas vezes o cliente, o serralheiro, ele busca uma alternativa numa revenda. E nem sempre Sim, as revendas trabalham com produtos especiais ou específicos, né? Então nós vamos dizer, eu costumo dizer, na revenda se encontra os produtos arroz e feijão, né? O isso. básico para o caixilho. Soluções especiais, nos procurem. Se não conseguirem contato com os nossos vendedores, nossos agentes, entra no nosso site e pode procurar através do site que a gente vai dar o retorno para vocês. Perfeito, maravilha. Então, mais uma boa dica aí para você que está buscando algo diferente e tem aí esse suporte aí para poder te auxiliar nessa especificação. Por favor, fica à Perfeito. vontade, Galina. Bem, falamos aqui das maçanetas Slim e agora a gente vai falar também de um outro tipo de acionamento para Cremona, que é o fecho oculto. Sim, Então, como eu falei recentemente do Square, a gente lançou também o fecho oculto Square para que a gente siga toda a harmonia entre os componentes. E um lembretinho aqui, ele é indicado para folhas com peso máximo de 40 quilos, compatível com todos os modelos de Cremona com o mecanismo Evo, ok? ótimo. E os perfis, aqui uma observação, perfis com bitola de 32. Por que isso? Ah, Galina, eu posso colocar numa bitola 25? Não, porque a espessura da máquina do mecanismo mais a profundidade do corpo desse fecho
não permite centralizar a máquina num perfil com bitola 25.